Infelizmente, a gente vive no meio de aflições, de dificuldades, e isso já estava no plano de Deus. Por isso, toda a história, se você conhece, né, desde a fundação do mundo, né, antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já estava sendo preparado, já tinha sido preparado para nós, porque Ele sabia que nós íamos precisar de salvação, de resgate. E eu quero ler com você uma passagem, não é o tema de hoje, só para você ver como nosso Deus é grande. Eu queria que você imaginasse um Deus sem parâmetro, sem medida. Porque Ele é assim, Ele é de uma grandeza, Júlio, tão poderosa, que a nossa mente não consegue conter. Verdade. É muito mais do que você pensa ou imagina. Ele tem um controle sobre todo o universo. Você sabe o que é isso? Você já parou para pensar nisso? Que o Deus que habita dentro de você controla todas as estrelas e elas não se colidem? Que cada ponto no universo é harmonizado e orientado e guiado por Ele? Aí Ele vem aqui à Terra, morre por você. E eu disse semana passada, na quarta-feira, né? Que amor é esse? Como é que pode um Deus desse querer um de nós, ou todos nós? Então, eu quero ler uma passagem aqui muito rápida com você, antes da gente entrar no que a gente vai falar. Os discípulos, irmãos, eles morreram por Cristo. Você morre por alguma coisa que você não acredita? Você morreria por alguma coisa que você não acredita? Só morre por alguma coisa porque você acredita naquilo. Para entregar sua vida. É muita coisa. Então é tão real que eles chegaram a esse ponto de não ter medo de morrer por essa causa. Então, você vê, vai muito além do que a gente pensa aqui, de entrar num culto, sentar e ir embora, e ver televisão, dormir à tarde, é muito além do que isso. Olha só o que João disse aqui em Apocalipse, só ouve. João estava na ilha de Patmos, você sabe que ele estava preso, né? E sem estar revoltado por isso. Aí ele diz assim, olha, eu vou ler para você aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, olha só escuta. Eu, João, que também sou vosso irmão, está falando conosco, e companheiro na aflição. Então tem aflição, no mundo tereis aflições. Mas ele estava numa tranquilidade tão grande que ele diz assim, que eu sou companheiro de vocês na aflição e no reino. Na aflição, na dor e na vitória. Então, a vitória. Amém? A vitória. Então é isso que eu quero que você coloque no coração hoje. O que você está passando, o que nosso irmão João estava passando na ilha de Patmos, preso. Você não imagina o que era essa ilha. Depois você estuda, bota lá no Google o que era a ilha de Patmos, que você não tem ideia. Não tinha lugar para ficar, era muitas serpentes, muitos escorpiões, um mar violentíssimo, cheio de tubarões, não tinha como escapar, ao relento. Frio, fome, sede, chuva, sol. Só por Deus. Só por Deus. Então ele disse, eu, João, vou repetir, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus. Haja paciência, né? Para aturar a gente, né? Aí ele diz, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Então você vê a extensão, vocês estão entendendo? A extensão da coisa. O cidadão está preso, feliz da vida, porque ele sabia que além da aflição ele tinha um reino, e estava lá pela palavra de Deus e pelo testemunho. E, irmãos, a gente é muito pequenininho, a gente é muito fraquinho, né, pastor? Você vê porque ele viu, agora Jesus vem e diz assim, bem-aventurado aquele que não viu, somos nós. Então ele está dizendo, feliz é aquele que não viu e acreditou no que eu fiz, no que eu falei, no que está escrito. Aí no 2:7, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, luta, batalha, guerra, decepções, tudo que nós podemos enfrentar aqui. Mas ele diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. E o que está no meio do paraíso de Deus. Então olha a recompensa para nós. Agora é difícil a gente entender isso. Então eu estou pegando um exemplo de João, que viveu, que viu os milagres, que acompanhou, que colocava a cabeça no ombro de Jesus, que dizia que ele era o filho amado de Jesus, o amado de Deus. Então, irmão, vamos pegar esse espírito e guardar aqui dentro. Você pega o espírito, guarda no peito. Esse espírito que nós temos que viver. Apesar das aflições, nós temos vitória. Vitória. Eu queria hoje ver com você um ataque inesperado. Porque isso acontece com a gente, sim ou não? Você está aí de boa e de repente vem uma má notícia. Você toma um susto. Você está bem, daqui a pouco o telefone toca, alguém bate na sua porta, alguém te chama, você sente alguma coisa, vai para o médico. Ou tem um prejuízo financeiro que você não esperava. Tudo isso a gente está vulnerável. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu vou ler, não vou ler tudo não, eu vou ler com você aqui e vou explicando, a gente vai meditando, pode ser? Então, 1 Samuel 30, vamos ver o versículo 1 e 2 primeiro. Deixa eu te dar o contexto da história. Nós vamos falar sobre Ziclag. Viu, irmã Cláudia? Ziclag. O que é Ziclag? Ziclag era uma cidade que foi dada ao rei Davi para que ele descansasse. Era o porto seguro dele. Ziclag era tão bom, um lugar de sossego, de descanso, que ele levou toda a família dele para lá. E todos os homens que trabalhavam com Davi, os guerreiros de Davi, levaram também suas famílias para lá. Davi sai, fugindo de Saul. O rei Saul queria matar Davi, todo mundo sabe disso, né? Inveja. Mal sabia ele que o rei Saul que seria o sucessor dele, o rei Davi. Por isso, ele queria matá-lo. E aí, pastor? E aí ele vem fugido de Saul, cansado, os homens, 600 homens com ele de guerra, cansados de fugir, e tem umas situações aí nesse meio, que ele se rende lá aos filisteus, para poder se safar de Saul, mas enfim, ele volta para casa. Ele volta para o descanso, para o sossego dele. E aí é que eu quero que você comece a entender o que nós vamos ler aqui agora. Amém? Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado Ziclag. Dureza, hein? Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, mulheres, jovens, idosos. Não mataram ninguém, mas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Você imagina a cena, você chegando na sua vida, no momento de descanso, no momento de respirar. A gente vive em fuga dos problemas, a gente foge deles mesmo, porque são muitos, a gente quer respirar, a gente quer viver, e de repente chega essa notícia, como chegou para ele. Tudo destruído. Quem já viveu uma situação dessa, de má notícia, de tragédia, na família, na situação financeira, enfim, problema. E agora? E aí eu quero que você examine comigo, você me conhece, né? Eu não estou preocupado com se eu vou acabar ou não, eu quero que você saia daqui com entendimento, conhecimento, que esse é meu chamado, ensinar. Você reparou que fala em terceiro dia?
Ele diz assim: no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado. Esse terceiro dia na Bíblia, número 3, sempre aponta para uma mudança. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então há uma mudança de ciclo. Então a gente já começa, quando a gente lê a Bíblia, prestando atenção no que Deus fala, e isso é importantíssimo. Não podemos ler de forma... Porque se eu lesse rápido aqui, você não ia nem perceber isso. Deus está dizendo, irmã Vera, que há dentro dessa aflição que você está vivendo, uma mudança de ciclo, que a gente não consegue perceber. Há uma mudança de ciclo. E isso é promessa. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que ler tomando posse daquilo que Deus diz. Então, se Ele botou na Bíblia, e não era à toa, que era no terceiro dia, é porque vai haver, Ele está falando conosco, se prepare, porque vai haver, nessa situação dificílima, uma mudança de ciclo. Oh glória! As coisas vão mudar. É o que Ele está dizendo para nós, as coisas vão mudar. Agora, o inimigo chegou enquanto ninguém esperava. Isso que eu falei aqui agora, a gente não espera essa situação. Mas chegou o inimigo, e agora? E agora, você percebeu? O inimigo, levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, mulheres, jovens, idosos, não mataram ninguém. Nessa situação que você está vivendo, há um limite aonde o inimigo não pode passar. Há um limite, há uma linha. Eles podiam ter matado a família de Davi, mas Deus não permite. O que, pastor? Vou ler para você aqui, 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então você pode suportar isso que está passando, porque Deus confia em você. E sabe que dentro dessa dificuldade você dará testemunho. Entenderam isso? Estão entendendo? Só num versículo aqui como tem coisa dessa. Como é rica a nossa palavra, a palavra de Deus. Eu digo nossa, porque é nossa, foi dada para nós. Então tem mudança de ciclo, tem o limite, e eu não posso ser tentado além do que eu possa suportar. E aí tem mais, ele diz: mas quando forem tentados, Deus mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então começa a descansar aí na cadeira, relaxar, porque o seu problema é uma virada de vida, é uma virada de ciclo, é um outro ciclo que vai começar na sua vida. Você crê nisso? Posso continuar? Então, meu irmão, o tamanho do estrago foi terrível o estrago, acabou com a cidade, queimaram a cidade. Você imagina queimar uma cidade, de repente você está com a vida aí totalmente destruída, acabada, uma parte da sua vida acabou. E aí, pastor? Não pode esquecer que tem uma linha divisória e que é uma mudança, uma transformação. Mas e daí, pastor? Então, o estrago foi grande. Mas o que Deus quer despertar em você? Uma força de reação em cima do que está acontecendo. Porque você não pode ficar assistindo o diabo destruir a sua vida. Estão entendendo isso? Então, na mesma medida que foi uma destruição brutal, Deus levanta você com reação total. Você está indo nesse espírito comigo aqui? Está acompanhando? Está acompanhando? Tá? É nesse espírito que a gente vence. Então, ele pode, o inimigo, destruir o lugar nosso, mas nunca vai destruir o futuro que Deus tem para você. Nunca. Os planos de Deus não podem ser impedidos. E é esse sentimento que eu quero que você assuma nessa manhã. O sentimento de que você não é derrotado. Que você tem um Deus que deixou um legado, que é a palavra dele, para que eu me guiasse sobre a palavra. E não sobre aquilo que eu acho.
Entende, irmão? Entende, minha irmã? Está entendendo? Não em cima daquilo que eu vejo, as circunstâncias. Eu não me guio pelo que eu vejo, eu me guio por fé. Irmãos, se a gente conseguir esse estágio, se a gente chegar nesse patamar, eu tenho dito aqui, movido por Deus, nós seremos imbatíveis. Não tem doença, não tem, como Paulo disse, fome, sede, espada, dor, doença, não tem nada que impeça, porque Ele é soberano. Porque é Ele que é o guarda de trânsito das estrelas. Você entende isso? Quanto mais Ele cuida disso tudo no universo, cada milésimo de fração de segundos, Ele tem um controle. Você imagina se Ele não vai controlar a sua vida? Então tem um problema? Vem para a Bíblia. Ela é a resposta. Às vezes demora um pouco, mas a resposta vem, não é, William? Demora um pouco, mas ela vem. Vem ou não vem, William? Pode falar alto aí, comemora. Vem. Vem. Então, e aí, eu quero continuar com você, analisando o versículo 3 e o 4. Eu vou ler com você. Você está acompanhando a cena, não está? Tudo destruído. Davi tem um entendimento de Deus, sabe que é um ciclo, sabe que vai mudar. E aí, como é que eu faço, pastor, diante desse problema que eu estou vivendo? Eu estou vivendo um problemão, igual ou pior do que de Davi. Então vamos acompanhar o que o manual de vida diz para nós. 1 Samuel 33 e 4 diz assim: quando Davi e os seus soldados chegaram à cidade, encontraram-na queimada. Acabou, não tem mais chance, tudo destruído, minha vida financeira, meu casamento, minha saúde, acabou, ponto final. E viram que suas mulheres, seus filhos e filhas, pior ainda, né? Aquilo que você mais ama, aquilo que você mais tem de valor, foram levados como prisioneiros. Dói, não dói, gente? Qual seria a sua reação? Hein, Cristiane, qual seria a sua reação? Hein? Meu irmão Manuel, o que você faria? Tudo destruído. Seu sonho destruído. Sua família destruída. Sua vida financeira destruída. Meus desejos, meus planos acabaram. O que você faria? Vamos ver o que Davi fez? Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Choraram. Davi, guerreiro, homem segundo o coração de Deus, acabava com os filisteus, acabava com tudo, rei de Israel, rei de Judá, chorou. 600 valentes, eles são chamados os valentes de Deus. Você já imaginou o chororô? Todo mundo chorando. Ô pastor, então na presença de Deus eu posso chorar? Bom, meu irmão, chora, lava a alma. Chorar na presença de Deus lava a alma da gente. Eles choraram na presença de Deus. E tem lágrimas que não são opcionais, são inevitáveis. Tem situações que você fica aprendendo, chora na presença de Deus. Chora. Quando eu era criança, eu lembro que quando eu tinha uma dificuldade, eu corria para minha mãe e chorava no colo da minha mãe. Chora na presença de Deus. Põe para fora. Agora, eles se prostraram diante da dificuldade, choraram, foram, já falei, é uma faxina da alma, e é o início de uma reconstrução. Porque quando eu me prostro diante de Deus, quando eu estou de joelho diante de Deus, eu vou colher milagre. Por quê? Porque Deus tem sentimento. Vocês estão acompanhando quem está vindo comigo nas quartas-feiras, só falta uma, né? Quarta-feira não perde não, eu estou aqui, tá? Em nome de Jesus, vamos completar esse ciclo aí, de vitória. Vocês estão vendo que Deus dá ou não dá? Eu estou vendo com vocês, quem está acompanhando, que eu posso mudar até o que de Deus? Uma decisão. Então, está na Bíblia isso ou não? Eu posso mudar a decisão dele, não posso mudar o caráter, mas eu posso
mudar o posicionamento dele. E só ele pode mudar o posicionamento. Só ele tem a última. Só ele tem a última palavra. Mas se ele olhar em você, no teu coração, e achar fé, você mexeu com o coração dele. É aquele filho que diz: mãe, pai. Né? A minha filha estava contando para a gente que a minha netinha mais velha ficou gritando: mãe, 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 mãe. Aí ela falou: para de me chamar. Aí a Liz virou para ela e falou: tá bem, mamãe, eu não te chamo mais. A Thaís se derreteu, começou a chorar. Você imagina Deus. Porque a gente vê pouco isso na igreja agora, hein? Quando eu me converti, né, pastora Beth? Tinha choro na igreja, Bessa, não tinha? Não sei por que as pessoas ficaram tão frias diante desse Deus. Não dá glória a Deus. Às vezes eu falo para o pastor Wilson, irmã Vera, vocês me ajudam a pregar. Por quê? Porque vocês glorificam a Deus. E é verdade, vocês podem ver, eles puxam palmas, eles dão glória a Deus. Por que você não faz isso? Fica esperando eles? Olha o que Deus está falando com você nesse pedacinho aqui de... Já? 28 minutos, e eu estou no segundo, né? 4º versículo. Deixa Deus falar, amém? Então eu queria que você desse, que você glorificasse. Até porque o Espírito Santo se alegra e me dá mais. Entendeu isso? Teve um culto que eu fiz aqui, eu não vou falar o culto, mas eu saí daqui triste. A mensagem foi encurtada. Por quê? Porque o povo não vem, não glorifica, não exalta. Se eu estou conversando com você, Júlio, e você se distrai, você olha para o lado, você vê a hora, abre a boca de sono, eu vou perder a vontade de conversar com você. A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele esfria. Ele é muito sensível, o Espírito Santo. Ele esfria. E aí o pregador paga o peso caro, um preço caro. Por quê? Porque a presença começa a sair. E aí a gente começa a puxar, dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus. Para quê? Para que o Espírito de Deus se volte novamente para aquele povo. E aí eles sabiam disso. Se prostraram, começaram de joelhos, fazer a faxina da alma, chorando, 600 homens chorando, diante de Deus. E aí o Salmo 126:5 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, olha como é que é importante você chorar na presença de Deus, colherão com cânticos de alegria. Ô, meu irmão, isso. Então o que Deus está falando? Isso, meu irmão, aprende a fazer isso, aprende a fazer isso. Aprende a glorificar a Deus. Esse aplauso não é para mim. Se você me aplaudir, eu vou ficar vermelho e não vou conseguir pregar mais. Mas eu vou aplaudir com você, ó. É Ele está dizendo para você: não se preocupe, vai mudar a sua vida. Esse estrago aí, se você se quebrantar diante de mim, se você soltar suas lágrimas diante do meu altar, eu vou vir e vou sarar a tua terra. Entenderam isso? O que Deus está falando? Você acha que, pastor, só tem um esboço, mas você acha que tudo isso que eu estou falando está escrito aqui? Não está, meu irmão. Isso é o Espírito que toma a gente, que se consagra e fala. Porque Ele conhece o coração de cada um, sabe a sua necessidade, Fábio Júnior. Entendeu? Então aproveita. Toma posse. Se você tivesse, principalmente flamenguista, né? Tem flamenguista aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Misericórdia. Não, aplaudir não. É flamenguista não. Aplaudir flamenguista. Não. Mas só para... Tem um monte, não tem? Se você tiver numa final e o Flamengo fizer um gol, o que você faz, meu irmão? Vai pular de alegria. Agora Deus está dizendo: esse teu problema eu vou resolver, eu vou acabar com ele, eu vou transformar a sua vida, seu pai será curado. E aí o que você faz? Com força, com fé. Ele está dizendo para você: meu gol, eu fiz um gol na tua vida.
né? E quando acabar o jogo é goleada. Acabou para o inferno. Vamos aprender a fazer isso? Vamos aprender a fazer isso? Você gostaria de conversar comigo e eu ficasse? Entendeu, pastor Sérgio? O que você falou? Exalta. Está te dando resposta. Pastor, eu não considero isso como resposta para a minha vida. Então o que você veio fazer aqui? Porque ele veio ensinar. Ele veio te ensinar. Não é isso? Ou você veio sentar aí para ver um teatro. Um pastor fazendo uma palestra. Sem chance. É Deus falando. É Deus falando. E aí, pastor? Então eu vou semear com lágrima e vou colher com cântico, pastor. Verdade. Vamos para o versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado. Normal? Sim ou não? Normal. Pois os homens faltavam, agora virou. Entrou nos homens a revolta. Porque não tinham entendimento nenhum. Você está revoltado com Deus? Porque você está passando por uma dificuldade? Não tem sentido, ele está dizendo que vai te dar a saída. Mas os homens se rebelaram contra ele, contra Davi. E que significa rebelar contra Deus. Então ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas. Davi, porém, vai lá, se fortaleceu-se no o seu Deus. Você tem um Deus? Você tem um Deus? Você vai ficar murmurando, reclamando, jogando pedra? Ou você vai falar, olha só, eu estou cansado dessa situação, dessa dificuldade, de ficar preocupado, esperando a má notícia, Olha só, eu tenho um Deus, já chorei na presença dEle. Agora, muitos entram em crise, vão querer até apedrejar. Mas eu confio no Senhor, eu vou fortalecer no Senhor. Então, a diferença não está no problema, está na atitude que eu vou levar esse problema. Uns apedrejaram, o Davi, eu sei em quem eu tenho. E aí a palavra de Deus vem e diz assim, Isaías 40, 29, toma posse. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Então, meu irmão, pode chorar na presença de Deus, não se revolte com Deus, espera nele, porque o mais ele fará. Você crê? Vamos para o 7 e 8? Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, olha que coisa linda, irmãos. Eu vou te matar, Davi, eu vou te apedrejar, eu vou acabar com a sua vida. Não é assim todo dia na nossa vida? Cheio de problemas, cheio de percalços, não é verdade? A gente se sente acuado. Pastor, mas eu estou orando, estou chorando na presença de Deus, mas a pressão continua. Mudou da vida do Davi para a sua? Não é assim, Júlio? Não é assim, tia Mara? Não é pressão o tempo todo? Mesmo você buscando, não é, minha irmã? Mesmo você adorando, o diabo não te tenta. E vai continuar tentando, está aqui a pressão. Uma guerra em volta dele. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor. Perguntou a quem? Nem a ele, nem aos homens. Nem usou a rede social. Nem perguntou conselho a quem não tinha condições de dar. Foi direto na fonte. Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Irmãos, Davi pediu o colete sacerdotal, ou éfode, que era o nome, éfode, porque ele não queria ouvir aqueles homens. Não ouça a voz de homens, meu irmão. Ouça o que Deus diz na sua palavra. Só isso. Ele queria ouvir Deus. É por isso que você veio ao culto hoje, para ouvir Deus, e não pastores.
Deus. Então pega o que você está ouvindo e aplica na sua vida, porque isso está escrito na palavra de Deus. Sabe o que é a palavra de Deus? É o verbo. Que verbo? Jesus, que saiu da boca de Deus e fez todas as coisas. Jesus é o verbo, é a palavra que saiu da boca de Deus, materializada em homem. Veio para nos em si e deixou, para que a gente não esquecesse, um legado, a Bíblia. Então a Bíblia é a minha saída, a Bíblia é a saída. Aí o Salmo 32:8 diz para aquele que ouve a Deus, meu pai amava esse versículo, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Olha, você pegou isso aqui? Eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Você está aí sem saber o que vai fazer? Perdeu tudo? Está tudo queimado na sua vida? Não tenho chance, pastor, acabou meu dinheiro, acabou minha fé até. Eu não tenho mais chance, acabou tudo, meu casamento, acabou tudo, eu estou perdido. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Forte. Pode aplaudir a ele, sempre. Sempre. Agora, nem todos conseguem acompanhar esse ritmo de Davi. Nem todos. Tem gente que é mais fraca espiritualmente. Sim ou não? Outros são mais fortes. Mas não quer dizer que você não vai receber a bênção. Vamos ver o que aconteceu? Davi, 9:10. Vamos ver o 9:10. Davi e os seus 6... Hoje é bem prático, né? É bem fácil o culto. Você não tem desculpa para dizer que saiu daqui sem entender. E eu só estou lendo o que Deus quer. Então vamos lá. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam esgotados demais para atravessar o ribeiro. Contudo, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Por que eles continuaram? Porque Deus havia dito. Eu li para vocês o que Deus falou, não? Meu Deus do céu. Eu li ou não li? Então eu vou ler o que Deus tinha dito. Me perdoa, tá? Olha que falha. Quando ele perguntou, posso perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Espera aí, Deus respondeu. Vamos lá. E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo, é certo que vocês os alcançarão e conseguirão libertar os prisioneiros. Isso aqui eu não podia pular nunca, isso aqui foi uma falha grave minha. Ele está dizendo para você que você vai encontrar o que você quer. Davi, meu filho, porque você chorou na minha presença, porque você está sendo apedrejado, eu reconheço a sua fé, a sua humildade de me buscar. Então, meu filho, vai atrás do teu sonho, do teu desejo, agarra, meu irmão, agarra, né? Porque eu sou um ser humano, eu acho que o diabo me passou a perna aqui para eu não falar isso, mas está aqui a revelação de Deus, Deus não deixa passar em branco. Deus está dizendo para você, pode ir nessa fé, vai nessa força, vai que você vai recuperar o que é seu, vai que eu vou contigo, você não está sozinho. Como é que eu vou esquecer um negócio desse? É certo que vocês o alcançará, ou você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Tudo que foi roubado vai ser devolvido. Saúde, vida financeira, casa, sei lá, o que você quiser. Mas pastor, o que eu quiser, se estiver de acordo com a palavra, é seu. Então, o que a gente estava vendo aqui é que alguns não têm condições de acompanhar esse entendimento e ficam pelo caminho. 200 ficaram na divisa. Então a gente começa a perceber que é preciso eu ser firme, porque os que estavam firmes passaram, os que estavam esgotados ficaram. Você está firme ou já está cansado? A palavra de Deus diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Porque para você conseguir restituição, precisa de fôlego. E aonde eu busco fôlego? No Senhor. No Senhor.
Para eu conseguir a vitória, eu tenho que ser resiliente, forte. Não importa se minha cidade foi destruída, os meus sonhos foram queimados, não importa. Eu tenho um Deus que na manhã do dia 13 disse para mim que para eu continuar perseguindo os meus sonhos, meus desejos, que Ele vai cumprir, porque fiel é o que prometeu. Vem, pastor Wilson, glória a Deus, isso, pastor. É isso que você precisa, tomar posse. Então, se você insistir até o fim, você vai ver o que os cansados não vão ver. Então eu não posso desistir. Porque o que está cansado vai até receber das mãos dos homens. Não é melhor receber da mão de Deus? Porque você vai ficar com despojo também, com a vitória. Mas não tem graça. Não é verdade? Não tem graça. Eu me lembro, não sei se você vai lembrar, meu irmão está aqui de sangue, Júlio César. O meu pai dizia assim: poxa, eu dei um carro para ele. Lembra disso? Eu dei um carro para ele, novinho. Aí, passa um tempo, ele vende o carro, eu falo: mas por que você vendeu o carro e comprou outro? Porque esse eu comprei. Meu pai ficou decepcionado com ele. Poxa, porque esse tem mais valor. Esse eu comprei, tem mais valor. Então, meu irmão, não fique apático, esperando receber do pastor, de um irmão. Vai buscar a tua bênção, você tem promessa. É melhor você receber direto da mão de Deus. Amém? Então quem insiste até o fim, vive os que os fracos nunca vão tocar. Amém? Então vamos levantar aí, buscar força em Deus, voar como águia, porque Deus é comigo, Deus prometeu, eu tenho uma promessa, eu vou vencer. Versículo 11 e 12. Olha que interessante. Ele clamou, foi ou não foi? Deus disse que para que ele perseguisse o seu sonho, a sua vontade, mas Deus disse o que faria. Deus nunca fala. Deus nunca fala. Ele vai te conduzindo num até aonde você vai com ele. Pastor, mas eu estou muito doente. Calma, Deus vai estar conduzindo você através dessa palavra. Ele vem te trazendo. Ele vem te trazendo. E aí? O que eu faço? Eles foram caminhando. Estavam no deserto. E Deus não falava, só disse que ia dar vitória. É a mesma coisa aqui. Deus está dizendo que você vai ter a vitória, mas você já tem a resposta? Não, você já sabe que já vai vencer esse problema aí. Mas você não sabe ainda como é que vai acontecer. Então vamos viver o que Davi viveu. Deus, quando disse que você venceria, Ele já estava preparando a resposta no caminho da sua vida. Você acredita nisso? Que a partir dessa palavra, quem está guardando no coração, Deus já está preparando a resposta? Nesse caminho, você vai para casa, vai trabalhar semana que vem, agora, né? Você vai viver a sua vida, e Deus já está preparando. Vamos ver com Davi. 11 e 12. Encontraram um egípcio. Estão no deserto, caminhando. Não sabe para onde vão. O vento sopra aqui, sopra ali. Para onde que eu vou? Eu estou guiado pela palavra. Eu quero que você viva isso. Você veio para cá cheio de problema. Até aqui te ajudou o Senhor. Ele tem te conduzido. Mas eu vou para onde? Calma. Eu estou te levando. Mas para onde? Calma. Eles estavam caminhando, sem saber para onde que ir. Como é que eu vou? No meio do deserto, onde é que está minha família? Como é que eu vou realizar esse sonho, pastor? Não é verdade, flamenguista? Como é que eu vou realizar esse sonho? Como é que eu vou resolver a minha vida? Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram água para beber, comida para comer, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 cachos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nem
bebia nada. Quantos dias e 3 noites? Te fala alguma coisa? Que a palavra de Deus renova. Que a palavra de Deus vai ser mantida. Ele dizia para os discípulos, eu vou morrer, mas vou Então, novo ciclo, nova história, novo tempo na tua vida. Olha Deus confirmando. Quem está no caminho não fica sem resposta. O que era o egípcio, pastor, afinal? A revelação de Deus. Da onde você menos espera, vem a resposta. Você está vendo esse cidadão aqui, cheio de problemas, de defeitos que eu tenho na vida aí? Da onde você menos espera, vem a tua saída, vem a tua resposta. Como eu digo, eu sou um comedor de feijão com arroz. Vem a resposta, porque não sou eu. É Deus falando. Da onde você menos espera, vai vir a sua resposta. Era um egípcio. O que tinha a ver o egípcio com Ziclag? Com os filisteus? Você está aí às vezes distraído nesse culto. É nesse culto que Deus vai te dar a vitória. Deus prepara a resposta onde a gente menos imagina. Num culto de domingo, onde muita gente resolveu vir à noite, Deus está falando especificamente com você. É incrível isso. Achei um egípcio. E aí? Aí você reparou, irmãos, que deram para ele pão, água, figo e uva? Tudo na Bíblia tem um significado. O homem estava doente, largado, abandonado. Talvez você esteja se sentindo como esse homem aqui. Mas o pão que você está recebendo hoje vai te sustentar. Vai manter você. E não vai faltar força para você continuar. Você pode ter certeza. E a água, pastor? Deus renova o que secou dentro de você hoje. Estava seco, Deus te dá água. Tudo tem um significado. Pastor, e o figo? O figo para curar as suas feridas. Pastor, de onde você tirou isso? É só você estudar um pouquinho que você vê o significado disso tudo. E a uva, pastor, que deram para ele? Vai voltar a tua alegria. Tudo tem um significado. O que estava seco vai ser novamente reposto. Você vai ser sustentado pelo pão, que é a palavra. O figo vai curar todas as suas feridas. E a uva vai trazer de volta a tua alegria. Isso é incrível, irmão. E a palavra de Deus diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Oh, glória! E aí, pastor? Oh, glória, a palma vem daqui agora. Oh, receba Jesus, olha aí. Glória a Deus. É isso, irmãos. E anima o pregador, né? E vocês recebem mais. E aí, pastor? E aí, Deus, através daquilo que eu não imagino, desse pastorzinho aí, Sérgio, que está pregando, nesse dia 13, domingo de manhã, o que Deus vai fazer? Revelar o que eu não sabia. Deus vai revelar, através do pão, da água, Espírito Santo, comida, alegria, cura. Vai transformar, vai revelar para mim aquilo que eu não sei. Porque ele chorou, Deus disse que mudaria o ciclo, 3 dias, e daí? Não responde, cadê? Mas como? Aí Deus bota o egípcio, o que eu não esperava, Deus fala, pastor, vamos ver. 13:15. Samuel 30, 13, 15. O que Davi falou para esse egípcio? Vamos ver. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde você vem? É como a gente está aqui. Eu não sei como vou ser curado, eu não sei como é que eu vou realizar os meus sonhos, que o senhor está falando aí, que Deus vai fazer, mas eu não sei como é qual é o caminho. Aí Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde você vem? São as perguntas que a gente faz para Deus. Como é que eu vou fazer? Ele respondeu: sou egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território de Judá, olha a revelação, e o Neguebe de Calebe. Também incendiamos Ziclag. Espera aí. O que eu menos esperava, o que eu menos dou valor, um culto desse, não queria nem vir, pastor.
Mas Deus está usando esse momento, esse ambiente de glória, para revelar aquilo que eu não sei, que eu estava sofrendo, que eu estava angustiado. Agora vem o refrigério, agora vem a resposta de Deus. Você incendiou Ziclag? Sim, Senhor. Aí ele ainda diz mais, com medo: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás ao meu Senhor, e eu o levarei até eles. Opa! Sopa no mel. Foi ou não foi? No meio do deserto que eles estavam, talvez você esteja hoje vivendo um deserto terrível, já chorou, está tudo destruído, os sonhos acabaram. Num culto como esse, Deus te dá a revelação. Ele largou o egípcio, pegou. Está aqui, cuidou bem da palavra, da revelação, não é isso? E aí, quem procura Deus sempre encontra respostas. Você está procurando Deus? Então você tem respostas. Então, no meio dessa busca que você está tendo, você vai conseguir enxergar o invisível. Você vai enxergar a cura, você vai enxergar a saída, você vai enxergar a porta que você deveria ir. É revelação. Você está acreditando nisso? Aí vem Lucas 8,17, diz assim: pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, e pois não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E aí, Deus leva, através desse egípcio, ao lugar certo, aonde ele deveria receber a bênção. Vamos ver isso? Ele os levou a Davi, e eles estavam espalhados. Quem? Os inimigos. O egípcio levou Davi até o inimigo, e eles os levou a Davi, e eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando por causa do grande saque que tinham tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou desde o anoitecer até a tarde do dia seguinte, e nenhum dos inimigos escapou, a não ser 400 jovens que montaram camelos e fugiram. Pastor, deixaram fugir? Meu irmão, o demônio está sempre trabalhando. Mas o mais importante é que o inimigo até pode festejar, mas Deus já te deu o sinal da justiça de vitória hoje. O inimigo pode estar rindo de você, festejando, né, meu irmão? Pode estar festejando, pode estar lá: ó, cadê o seu Deus? Cadê? Você está devendo, está doente, está isso, está aquilo. Deus está preparando, Deus está revelando num culto pequeno como esse, mas sincero, humilde. Deus está revelando, Deus está entregando a saída, dizendo para você: eu sei aonde está o problema, eu sei onde está a sua dificuldade, eu vou revelar para você. Toma posse nesse culto, porque eu vou abrir portas para você. Agindo eu, quem impedirá? Oh glória! E aí, deixa eles festejarem, porque Deus diz para mim no Salmo 37:13, o Senhor, eu gosto desse versículo, o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Você não vibra com esse versículo, não? Deus está rindo daquele que te colocou uma enfermidade, Deus está rindo daquele que colocou você numa situação difícil, financeira, numa doença. Deus está dizendo: eu estou rindo deles. Por quê? Porque o dia deles está chegando, é a tua vitória se aproximando. Pastor, e ele conseguiu o que ele queria? 1 Samuel 30, 18 e 19. Davi, quem está no lugar de Davi aí? Quem está no lugar de Davi aí? Olha o que Deus está falando. Irmão, a palavra é para segurar, irmão. Eu falo isso sempre, a palavra é para agarrar, para segurar. É uma tábua no meio do oceano, com um navio que afundou. Amém, pastor? Aí Deus vem falar para ele assim, para nós, né? No 18 e 19, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres e as mulheres dos outros também. A família restituída, o seu sonho restituído, a cura restabelecida. Pastor, é impossível.
Meu irmão, Deus não devolve resto, devolve tudo. Todos os seus sonhos. Joel 2,25. Deus dizendo para você essa manhã: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Vocês serão recompensados pelo choro, pelas lágrimas, pelo éfode que você vestiu, a roupa sacerdotal, porque você não ouviu homens, você ouviu a minha voz, a minha palavra. Eu vou revelar a você, mesmo no meio do deserto, aquilo que você não sabe. Oh, glória! Oh, Jesus! Agora, o maior milagre não foi Davi voltar com bens, porque ele veio rico, mais rico do que ele era, veio mais rico ainda, veio cheio de ouro, porque ele acabou com o arraial do inimigo. Que bênção, hein? Agora, o mais importante não foi ele voltar com a família, foi que ele voltou transformado. Pastor, ele voltou transformado. Ele saiu fraco, voltou forte. Foi chorando, voltou rindo, celebrando. Foi ou não foi? Saiu ferido de alma, voltou curado. Então, meu irmão, você vai sair hoje daqui melhor do que você entrou. Concorda comigo? E é isso que Deus tem para nós. Vitória. Ele voltou muito melhor. E tem mais. Ziclag foi uma passagem na vida dele, porque depois de Ziclag ele veio ser rei de Judá. O que te espera, hein? Depois do choro, da lágrima, da tristeza, da sensação de perda, você que tomou posse disso tudo, vai ter a palavra revelada, vai ter a vitória, vai sair melhor do que entrou. E essa situação que você está vivendo, que é Ziclag da tua vida, é uma passagem para o teu reinado. Meu Deus do céu. E posso terminar com o último? É o 20. O 20 eu termino. Ele tomou também todos os rebanhos, e os seus homens os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: este é o despojo de Davi. Eles vinham com as famílias, o que eles tomaram, o que eles receberam. Este é o despojo de Davi, ou seja, essa é a vitória de Davi. Meu irmão, tem nome essa guerra, tem identidade: vitória, vitória, vitória. Isaías 62:2 diz: e você será chamado por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Sabe o que é isso? Eles vieram gritando: eu tenho um testemunho para dar, eu tenho um testemunho para dar, o despojo é meu, identidade. Deus falou comigo essa manhã. Oh, glória! Vou pedir você para ficar de pé, dentro dessa fé, desse espírito. Fica de pé, fecha seus olhos. Fecha seus olhos, você está cheio de unção, de poder. Oh, Jesus, fecha os seus olhos, meu irmão. Olha, em lugar da vergonha que você está passando, agora você vai receber dupla honra. Você acredita nisso? Você vai receber dupla honra. De olhos fechados, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, ouvimos a tua voz, ouvimos a tua explicação dessa passagem, Pai. Ziclag. Oh, Senhor, Ziclag é passagem para o meu reinado. Jesus, eu quero ouvir somente a tua voz daqui para frente. Não quero ouvir a voz de homens, mesmo que estejam me apedrejando, mesmo que todo mundo esteja contra mim. Eu vou confiar no Deus vivo, na tua palavra. Revela, Pai. Pede a Jesus para te revelar. Revela, Pai. Revela aquilo que eu menos espero, Senhor Deus, da onde eu não espero que venha, porque o que eu imagino nunca é o que o Senhor imagina. Então me dá a saída para esse problema financeiro, me dá a resposta para essa doença, Pai. Pede a Deus, Ele vai te levar. Ele vai te levar
as águas cristalinas. Ele vai te levar à revelação, à vitória, à identidade que você perdeu. Ele vai te levar de volta. Ah, meu Deus, a vitória, ao descanso, ao sossego que ele foi buscar. Oh, glória, descanse em Deus. Ziklag queimou, mas você ficou de pé, meu irmão. Oh, glória. Levaram o que era teu, mas não levaram você. Você está de pé. Você não chorou para ficar no chão, não, meu irmão. Você chorou para a vitória, para se erguer. Você não está lutando para viver de lembrança, não. Você vive da palavra, da vitória. Você sobreviveu. Sabe para quê? Para viver o novo tempo de Deus. É isso, toma posse, meu irmão. Quem viu você perder, vai ver você governar, reinar. Oh, glória. Adore a Ele. Não peça nada não, Ele já te respondeu. A resposta já está com você.